Boa tarde a todos. Então, continuaremos a parte de correções de geometria do 7º ano e essa semana finalizaremos todas essas correções e começaremos pela página 220. Na seção Vamos Praticar. A questão 1 diz: na figura abaixo, as retas R e S são paralelas, cortadas pela transversal T. Então, eu tenho aqui reta R, reta S e reta R, cortada por essa transversal, a reta T. Essa reta transversal com as duas paralelas formam dois ângulos, o ângulo alfa, esse ângulo aqui, e o ângulo beta, o outro ângulo. Então, aqui, em relação a esse ângulo, esses dois ângulos, o que nós podemos observar? E a gente tem aqui 4 alternativas. Se eu somar a alfa mais o beta, se dá 90 graus, não, isso é falso. Alfa mais beta, se forma um ângulo raso, também não. E aqui a gente pode ver, ó, alfa e beta são ângulos correspondentes, então eles são iguais. Então, marca um X na questão C. Em relação à segunda questão, as retas R e S são paralelas, o símbolo do paralelismo aqui, ó, R paralelo a S. Determine as medidas dos ângulos em cada figura. Então, aqui a gente tem, ó, duas retas cortadas por uma transversal. Então, aqui, 120 igual ao Y, são ângulos correspondentes. Então, Y igual a 120 e 60 igual a X, ou X igual a 60. X igual a 60, Y igual a 120. São os ângulos da letra A. Da letra B, aqui eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui, ó, o 45 graus igual ao M. E se o M e o N são opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, isso aqui é 45, aqui também é 45. Resposta, M 45, N 45. Terceira questão. Nas figuras abaixo, as retas R e S são paralelas. Calcule os valores de A e de B em cada caso. Ó, B é oposto pelo vértice a 135 graus. Então, o valor de B é 135 graus. Se a gente puxasse esse ângulo aqui, ó, A para cá, para esse lugar aqui, formaria com o ângulo B 180 graus. Seria um ângulo raso, porque esse ângulo é correspondente a esse. Então, 135, que é o valor de B, falta quanto para 180 graus? Falta 45 graus. Então, aqui eu tenho A igual a 45, B igual a 135. No segundo aqui, ó. Esse ângulo de 127 é correspondente a esse, tem a mesma medida. Então, A é igual a 127 graus. E o A somado com B dá 180. 127 graus, falta quanto para 180? Falta 53 graus, é o valor do ângulo B. Aqui, semelhante ao que nós já vimos, ó. O A e o B são opostos pelo vértice, tá? Esse ângulo é correspondente a esse, ou a esse, tá? Esse aqui é 60, aqui é 60. Falta quanto para 120, para 180? Falta 120. Então, B é 120 e A é 120. Então, A 120 graus, B 120 graus. Então, finalizamos a página 220. Vamos à próxima. Próxima página das atividades complementares. E a gente viu aqui, quando foi explicar essa atividade, o ângulo formado pelo telhado dessas casas aqui, ó. Um ângulo agudo e aqui um ângulo obtuso. E aqui pede, ó, cada plano do telhado é chamado de água. O ângulo destacado em cada telhado determina sua inclinação. Com o transferidor, meça os ângulos. Então, medindo o ângulo do telhado da primeira casa, é 61 graus. E medindo o ângulo do segundo telhado, dá 136 graus. Então, aqui a medida, 61 graus e 136 graus. Letra B. Em sua opinião, por que essas casas têm telhados com inclinações diferentes? Então, aqui a resposta pessoal. Aqui vocês podem falar que a inclinação depende também da temperatura do lugar onde essas casas são construídas, tá? Para lugares mais quentes,
a inclinação do telhado ela é mais aberta, os ângulos são obtusos. E para lugares mais frios, tá? Esse é um tipo de casa alemã. Então, os telhados têm uma inclinação menor, tá? Então, isso é uma observação importante. Quem trabalha com engenharia, com construção, sabe esses detalhes. Bora para a questão 2. A semirreta VA é a bissetriz do ângulo VCD, CVD. Sabendo que o ângulo AVC tem a medida igual a 80 graus, determine a medida do ângulo CVD. Então, a medida aqui é 160 graus. A gente viu o desenho desse ângulo na explicação, tá bom? Agora vamos para a questão 3. A questão 3 diz: nas construções abaixo, identifique o caso em que a semirreta OB aparenta ser a bissetriz. Lembra do bissetriz de cada ângulo, do ângulo dado. Lembra que bissetriz é a reta, ou a semirreta, que divide o ângulo ao meio. Se a gente observar aqui, ó, OB não está dividindo o ângulo ao meio, então não é bissetriz. Aqui também não está dividindo o ângulo ao meio, não é bissetriz. Aqui, ó, um lado maior que o outro não é bissetriz, então o que parece ser bissetriz é o B. Então, marca um X na letra B. Questão 4. Descobrir a medida dos ângulos. Então, aqui, Mariana recebeu de sua professora uma folha com uma figura para reproduzir no caderno. Seu irmão derrubou suco sobre a folha e parte da figura foi borrada para descobrir a medida dos ângulos. Então, a gente tem aqui, ó, esse ângulo aqui, 15 graus, esse ângulo 30 graus, esse ângulo 150 graus, as três medidas, tá? Então, a gente viu o porquê disso na explicação das questões, tá bom? Então, bora para a questão 5. Qual alternativa identifica um par de ângulos opostos pelo vértice? Então, aqui eu tenho AOF, AOF e DOF. DOF. Esse ângulo é oposto ao vértice para esse ângulo. Então, marca a letra A. Sexta questão, descobrir a medida do ângulo. Ó, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, x tem a medida igual a 40. Então, o valor de x, 40. Letra B, aqui eu tenho dois ângulos suplementares, somados dá 180 graus. Se aqui é 110, falta 70 para completar 180 graus. Letra C, também ângulos suplementares. Se aqui é 150 graus, falta quanto para 180? 30 graus. E ângulos opostos pelo vértice, se esse lado é 120 graus, o x só pode ser 20 graus. Última questão da página, questão 7. Calcule x e y em grau para cada caso. Então, aqui a gente vai achar o valor do x e do y, tá? Então, aqui a gente vai ver, ó, começando por esse ângulo aqui. Esses três ângulos tem que dar 180 graus. Se eu tenho 80 com 60, eu tenho, então, 140 graus. Falta quanto para 180? Falta 40 graus. Y é igual a 40. A mesma coisa aqui em relação ao y, ó. Se aqui é 40, aqui é 40. Se aqui é 80, aqui é 80. 40 com 80, 120. E falta quanto para 180? Falta 60 graus. Se aqui é bissetriz, aqui é 30 e 30. Então, o valor de x, 30 graus. E a última questão, a letra B. Aqui eu tenho uma bissetriz e pede para descobrir o valor dos ângulos. Então, vamos só recapitular. O y aqui é oposto pelo vértice, então o y vale 30. Como é que eu sei o valor do x? Então, vamos verificar aqui o valor do x. Se aqui é 20 graus, esse pedacinho também é 20 graus. 20 graus mais 20 graus, 40 graus. Então, aqui eu tenho 40 graus, com mais 30 graus dá 70 graus. E aqui, ó, falta quanto para 180? Falta 110 graus. 110 é o valor do x. Então, finalizamos a correção da página 223. A página 224 foi a questão do planisfério e a gente vai lembrar das questões que nós vimos aqui para trabalhar a partir daí. Qual foi o recurso utilizado para representar os fusos horários na página anterior? Um planisfério, então marca um X na questão C. A segunda questão. Anote o horário em que você está fazendo essa atividade e depois consulte o planisfério
e localize a região onde você mora. Em seguida, calcule no caderno o horário das seguintes cidades. Então, vai depender do horário que você fez a tarefa. Mas aqui, ó, o horário de Brasília é o horário que você está fazendo a atividade. Então, não acrescenta hora nenhuma. Buenos Aires é o mesmo fuso horário. Então, também não acrescenta horas, nenhuma hora a mais. Então, se você fez a atividade 3 horas da tarde, em Brasília vai ser 3 horas da tarde, em Buenos Aires também vai ser 3 horas da tarde, ou 15 horas. Em Toronto, você vai diminuir uma hora a menos, menos 1. Em Sydney, aumenta 13 horas. Moscou aumenta 6 horas. E Pequim aumenta 11 horas. Tudo isso relacionado ao horário que você fez a tarefa, tá? Repete, menos 1, mais 13, mais 6 e mais 11. Questão 3. Um avião sai de Brasília às 5 horas. 10 horas depois chega a Nairobi, no Quênia, no continente africano. Qual será o horário em Nairobi quando o avião pousar? Então, a diferença de horário do Quênia para o Brasil, tá? São 6 horas a mais 6 horas. Então, 5 horas mais 6 horas daria 11 horas, mas aqui não pede em relação ao fuso horário. Ele pede em relação ao tempo que ficou, ó. Um avião sai de Brasília às 5 horas, 10 horas depois chega a Nairobi, no Quênia, no continente africano. Qual será o horário em Nairobi quando o avião pousar? Então, aqui, 21 horas é o resultado, tá bom? Quarta questão. Consulte um planisfério que tenha as divisões por continente e compare com o planisfério da página anterior. Depois responda a questão no caderno. A questão é: qual é o continente ou qual continente que tem o maior número de fusos horários? É a Antártida. Questão 5 mostra um quadro com fusos horários em forma de tabela. Buenos Aires, na Argentina, fuso horário 0. Jacarta, mais 10 horas. 10 horas a mais do horário de Brasília, tá certo? Moscou, 6 horas a mais. Pequim, 11 horas a mais. Cidade do México, Sydney e Nova York. Tem a tabela aqui com todos os valores. Aí pergunta: entre o planisfério e o quadro, quais são as vantagens e desvantagens das duas apresentações? Então, a gente observa aqui que é bem mais fácil observar na tabela, só que não tenho aqui na tabela todos os países que eu tenho no planisfério para poder calcular. Ó, pelo planisfério eu consigo calcular pelos valores aqui mostrados abaixo, em qualquer lugar do mundo, tá? Horas a mais ou horas a menos. A gente viu aqui, ó, que o meridiano Greenwich, e aqui à direita as horas aumentam, e à esquerda quantas horas a menos, quantas horas diminui. Então, pelo planisfério eu consigo saber qualquer lugar do mundo, eu consigo calcular fuso horário. Já a tabela é mais resumida, eu não tenho tudo que eu preciso nela, tá certo? Então, essa é uma vantagem e uma desvantagem. A última página da correção é a página 227. A gente viu um problema a respeito de cartão de crédito. E aqui a gente viu essa fatura de cartão e diz assim, ó. Observe a fatura de cartão e responda as questões. Então, aqui foi feita uma compra, colchões limitada, R$ 134,47. Então, ela gastou. Império Joias, uma compra de R$ 90. Conta de luz, R$ 70,23. Casa das Bolsas, R$ 202,10. Gás, R$ 50,19. Aqui tem total a pagar R$ 546,99 e ela pode parcelar em 12 vezes de R$ 92,08 e o pagamento mínimo é R$ 82,05. A pergunta: na fatura aparece uma opção de parcelamento em 12 vezes. Qual será o valor total pago se optar pelo parcelamento? Então, aqui a gente vai calcular 12 vezes R$ 92,00, que dá R$ 1.104,60. É mais ou menos que o valor da fatura. É quase o dobro da fatura. Aliás, mais que o dobro da fatura. A fatura é 546. Se ela dividir em 12, vai pagar mais de R$ 1.100. Então, não é nem um pouco vantagem parcelar esse valor. Qual será o custo adicional que a Isabela terá a não pagar a fatura total do cartão, parcelando em 12 vezes? Ela vai pagar mais R$ 557,61, tá? Então, quando se paga apenas o valor mínimo,
há incidência de juros e quando se parcela também há incidência de juros, tá certo? Então, essa é a correção da página 227. A parte embaixo, reflita, é uma questão pessoal para você conversar com seus familiares. O cartão de crédito é uma boa alternativa para comprar algo que você não tem dinheiro para comprar no momento. Então, vocês devem ter conversado com isso com os familiares. Que cuidados devemos ter ao usar o cartão de crédito? Porque algumas pessoas falam que pagar o cartão pode ter um efeito, não pagar o cartão, né? Pode ter um efeito bola de neve, ou pagar no cartão ou deixar de pagar a fatura do cartão. Também tudo vira uma bola de neve. No pagamento com cheque, isso também acontece. E você acha que quando compram no cartão, as pessoas tendem a gastar mais do que se estivesse comprando a dinheiro? Então, isso com certeza, tá? Então, isso aqui é só para refletir, para pensar a respeito de educação financeira. E nós finalizamos as correções até a página 227. Então, finalizamos essa aula com mais um bloco de correções. E na próxima aula, nós começaremos o módulo 2, o livro 2, para iniciar todos os assuntos correspondentes à unidade 2, tá? Então, boa semana para vocês.